Nosso Deus de bondade abençoe a cada precioso ouvinte que a partir deste momento está ouvindo mais uma porção da bendita Palavra de Deus. Ofereço aos ouvintes Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, a partir do verso 17, aonde diz: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. O apóstolo São Paulo, no primeiro verso onde lemos, verso 17, usa as palavras arraigados e fundados. Paulo está falando com a igreja, usando este termo ou estes termos arraigados e fundados. Arraigados é o mesmo que enraizados, e fundados é o mesmo que fundamentados, alicerçados. Agora, nós sabemos que arraigados ou enraizados se refere à árvore, e fundados se refere a edifício, a construção. E Paulo está usando estes dois termos bem diferentes para a igreja. Agora você notará em 1 Coríntios capítulo 3, verso 9, que Paulo disse: nós somos cooperadores de Deus. E se dirigindo à igreja novamente, Paulo diz: vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Aprouve ao Espírito Santo comparar a igreja com árvore e também com um edifício. Agora, a resistência de uma árvore depende das raízes. A resistência do edifício depende da fundação. Quando o agricultor quer ter uma boa árvore, uma árvore saudável, frutífera, resistente, o agricultor escolhe um bom tipo de solo para plantar aquela árvore, para que ela esteja enraizada em solo bom e a sua resistência e produção sejam ótimos. E o construtor, ao construir uma casa, um edifício, ele quer estar certo de que os alicerces estejam num terreno firme e sejam bem feitos, para que o edifício, a construção, seja resistente. Então, o agricultor e o construtor, eles são zelosos nesse sentido de que a fundação, a base, as raízes da sua árvore ou a fundação de seu edifício estejam bem garantidos. Agora,
Quando Deus pensou em plantar a sua igreja e pensou também em edificar a sua igreja, Deus escolheu a melhor coisa para plantar nela a sua igreja e para edificar sobre ela a sua igreja. E a melhor coisa que Deus proveu para isto foi o amor. Por isso, Paulo falando à igreja, ele disse: estando enraizados e fundados em amor. As raízes e a fundação da igreja tinha que ser amor. Deus determinou que fosse amor. As raízes, a fundação, a base, o começo da igreja cristã é o amor. Jesus contou aquela parábola, fez aquela comparação de quem ouve as palavras de Deus e as pratica. Ele comparou essa pessoa com um homem que quis fazer uma construção. Nós encontramos isso em Lucas, capítulo 6, verso 48, onde nós podemos até mesmo ler. Ele diz: é semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre rocha. E essa rocha, sobre a qual Deus tem fundado a sua igreja, é a rocha do amor. Porque Paulo disse que a igreja está arraigada e fundada em amor. E logo Jesus disse que outro homem, edificou uma casa sobre a terra, não quis alicerçar essa casa sobre a rocha do amor, e quando veio a corrente, aquela casa caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Então fica bem claro que o plano de Deus foi edificar a sua igreja sobre a rocha firme e poderosa do amor. O apóstolo São Paulo, também no livro de Efésios, capítulo 4, a partir do verso 15, ele disse: antes, seguindo a verdade em caridade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A igreja começa com amor e ela segue a verdade em amor para o seu crescimento em Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Veja, ouvintes, o começo da igreja, a fundação da igreja é amor, e a edificação da igreja de Cristo é amor. Edificação em amor. No mesmo livro de Efésios, capítulo 2, verso 20 ao 22, Paulo disse: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor.
no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Note, irmão, que a edificação da igreja é para a morada de Deus em espírito. Toda casa, todo edifício que se constrói, geralmente está se pensando em alguém morar naquela casa. E a edificação da igreja de Deus é para a morada de Deus ao final. O apóstolo São Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1, ele, em poucas palavras, ele fala de toda a edificação da igreja, da base ao acabamento, da base, das raízes, da fundação, até a morada de Deus. Capítulo 1 da segunda carta de Pedro, diz no verso 5, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência piedade, e a piedade amor fraternal, e ao amor fraternal caridade. Caridade é o mesmo que amor. Aqui termina a edificação, a construção da igreja. Ela terminou em amor. É exatamente aonde Deus está morando na igreja, quando ela atinge este acabamento chamado amor. Primeira carta de João, capítulo 4, versos 8 e 16 diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade, Deus é amor. Verso 16: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é caridade, Deus é amor. E quem está em caridade, quem está em amor, está em Deus, e Deus nele. Veja, ouvinte, que a edificação da igreja começa com amor. Ela é toda feita com amor. E ela é concluída com amor. A igreja, da base ao acabamento, ela é feita com amor. E qualquer coisa que não esteja sendo feito com amor não serve, não será aprovado diante de Deus. Todas as coisas devem ser feitas com amor. Toda edificação que alguém pensa estar fazendo espiritualmente tem que ser feita com amor, ou não é edificação de Deus. O profeta William Branham, falando sobre sua visão além da cortina do templo, onde ele viu coisas maravilhosas e homens e mulheres no esplendor da sua juventude, além da cortina do templo, naquele lugar aonde a doença, a tristeza e a morte não pode entrar. O profeta disse que ele estava vendo aquelas maravilhas e ele disse: ouvi uma voz então que falou comigo, que estava no quarto, disse: foi isto que você pregou, que o Espírito Santo era. Isto é amor perfeito.
e nada pode entrar aqui sem Ele. E ele diz: eu estou mais resoluto que nunca em minha vida, de que se necessita do amor perfeito para entrar ali. Mais adiante, no seu relato sobre a visão, ele diz: ó meus preciosos amigos, meus amados, meus queridos do Evangelho, meus filhos gerados a Deus, ouçam a mim, seu pastor. Vocês, eu queria que houvesse uma maneira de eu poder explicar a vocês isto. Não há palavras, eu não conseguiria encontrá-las. Não se as encontra em nenhum lugar, porém logo do outro lado deste último fôlego, há a coisa mais gloriosa que vocês já... Não há como explicar, não há como. Simplesmente não consigo fazê-lo. Mas seja o que você fizer, amigo, coloque tudo mais de lado até que você receba o amor perfeito. Chegue ao ponto que você consiga amar a todos, todo inimigo, tudo mais. Ainda mais adiante, orando, depois do seu relato, o profeta Irmão Brana diz: rogo, Deus, que tu abençoes cada pessoa aqui, se houver aqueles, Senhor, que não conhecem a ti, nesse caminho de amor. E verdadeiramente, Pai, nada poderia entrar naquele santo lugar sem esse tipo de amor, o novo nascimento, nascer de novo. O Espírito Santo, Deus é amor. E sabemos que isto é verdade, não importa se movemos montanhas pela nossa fé, se fizermos grandes coisas, mesmo assim, sem isso lá, nunca poderíamos subir aquela grande escada no além. Mas com isso nos elevará além destes cuidados terrestres. Rogo, Pai, que tu abençoes as pessoas aqui. Deus os abençoe, amados ouvintes, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.